Você provavelmente já viu esse robô nas redes sociais. Este é o robô Ameca, com expressões faciais que chamam muita atenção e sem dúvida conseguem surpreender, porque brinca um pouco com o nosso imaginário, né? Já pensou um mundo ocupado por robôs humanoides que conseguem nos servir e trabalhar com a gente ou pra gente? Nesse vídeo eu vou comentar do que se trata esse robô, qual é a origem desse vídeo. Esse vídeo de fato existe ou ele é só uma edição para chocar? E ele tem alguma finalidade perigosa, por exemplo? Já diz aqui embaixo o que você acha do uso da inteligência artificial robótica no nosso dia a dia. Você acha isso benéfico? Comenta aqui embaixo que eu vou passar ali nos comentários, porque é um ponto muito interessante. E veja se também até o final do vídeo você pensa da mesma forma como você estava pensando no começo. Bora lá? Esse vídeo foi publicado originalmente pela Engineer Arts, aqui mesmo no YouTube, através do seu canal. O vídeo é intitulado Ameca, uma plataforma de inteligência artificial de um robô humanoide. Ameca, então, é o nome dado ao robô e é descrito como o robô humanoide mais avançado da Engineer Arts, sendo construído como uma plataforma de inteligência artificial capaz de interagir com humanos e o mundo à sua volta. O teaser ele apareceu como prévia da CES 2022, que é um dos maiores eventos de tecnologia que reúne empresas de renome e suas principais inovações tecnológicas. E vale lembrar que nós do Mundo Conectado esse ano fomos até Las Vegas e cobrimos esse evento, então tem vídeos aqui no canal sobre esse assunto. E assim, acho que isso já responde se o vídeo é falso ou não, se é uma edição, por exemplo. O vídeo realmente mostra o que o robô é capaz de fazer. E antes de citar mais detalhes sobre esse robô, é importante a gente falar sobre a Engineer Arts, empresa por trás da concepção desta máquina. Então eu vou comentar aqui sobre a empresa, de onde ela é, quais são os seus propósitos, depois falo mais sobre o Ameca e por último eu falo sobre outros robôs da empresa, que é bem interessante. A Engineered Arts não é uma empresa pequena, ela já prestou serviço para Prime Video, TEDx, National Geographic, então ela é uma empresa que fecha contratos de alto valor. Mas tá, o que ela faz? Ela fornece experiências únicas envolvendo a robótica, experiências personalizadas para as mais variadas necessidades. Então, se você precisar de um robô, você já sabe com quem falar. Você pode alugar seus serviços ou seus robôs. Eles foram responsáveis pela Kong Skull Island Experience, por exemplo, que recria a ilha do King Kong com o tamanho real do cabeção do gorila. Com base no Reino Unido, eles se descrevem como designers e fabricantes de robôs de entretenimento para centros de ciência, parques temáticos e empresas que buscam atrair multidões. Eles falam: nossos robôs proporcionam uma experiência que visitantes e o público em geral jamais esquecerá. A ideia do negócio foi concebida pelo fundador Will Jackson, que desde o início juntou pessoas capazes de recriar robôs para serem colocados em centros de ciência e museus. A história descrita no site mostra que, apesar desse início simples, a ideia foi se tornando cada vez mais complexa. Isso nos leva ao que é ela atualmente, com mais de 100 robôs instalados ao redor do mundo e mais de 15 anos de experiência nessa área. Agora, outros detalhes sobre a Ameca, né? A gente já falou aqui sobre a empresa como era diferentona e é hora de a gente entender melhor esse robô que deu o que falar e a história dele. E eu ainda vou comentar aqui também os outros robôs deles, mas primeiro a Ameca. O primeiro ponto curioso é: por que expressões faciais tão realistas? E a justificativa dos desenvolvedores é na verdade bastante simples. Eles dizem que uma inteligência artificial avançada precisa de traços que acompanhem essa evolução. E além disso, o robô foi pensado como uma arquitetura modular que permite atualizações futuras com mais facilidade. Então eles garantem que conseguem trocar peças, as partes físicas e também programas, as partes do software, com facilidade. E esse é um ponto importantíssimo quando a gente fala de tecnologia, porque pensa ter que destruir tudo o que você fez e começar do zero porque está obsoleto. A tecnologia ela evolui de maneira exponencial. Não dá para ficar muito tempo com o mesmo projeto, se você não pensar ele de uma forma modular. Então, criar essas coisas de forma que você possa alterar algumas peças e conseguir atualizar é fundamental para conseguir avançar mais rápido. Já o nome do software, da engenharia robótica deles, que envolve computação na nuvem, software e hardware, é Tritium, que, segundo eles, oferece segurança e opera com eficiência. E o principal objetivo do Ameca, pelo qual ele foi criado pela empresa, não é pegar um cafezinho para você, não é te ajudar nas tarefas do dia a dia, é na verdade servir como atração. E o produto é vendido como sendo de fácil personalização. Então a ideia do robô é você conseguir utilizar a inteligência artificial com facilidade, com suporte a múltiplas linguagens de programação e conseguir trabalhar com ele de uma forma que se encaixe ao que a empresa está procurando. Eles vão entender que você consegue brincar fácil com o que o robô faz após contratar o serviço deles. Então, se você quiser o robô do Will Smith,
não deve ser tão difícil conseguir. E realmente, eu não sei se isso é interessante para uma pessoa sozinha ter um robô desse em casa, né? Porque se é fácil de programar, você pode programar ele para fazer algumas coisas. Mas também não deve ser muito barato. Então, realmente, empresas grandes devem contratar esse serviço. Tá, e é a Ameca ou o Ameca? Bom, a ideia é que o robô possa ser personalizado de acordo com a necessidade. Então a Meca é o robô, porque a palavra é masculina, mas nada impede de ser adaptada para um projeto feminino, né? Uma robô feminina. Fato é que é algo realmente assustador. Ou não? Diz aqui embaixo. Você se sentiu assustado com o vídeo? Ou tá aqui só por curiosidade? E agora, bora falar sobre os outros robôs da empresa. São 4 os principais robôs compartilhados pela Engineered Arts. São eles: Ameca, Mesmer, Kin, Thespian. Tá, sobre a Meca já ficou claro, resta agora falar sobre os outros robôs deles. Não ficou tão claro porque eles têm tantos robôs, mas tudo indica que com o passar do tempo eles foram criando robôs com sutilezas, né, cada um atendendo a uma necessidade específica, e vale ressaltar que apesar de apenas este vídeo ter viralizado, a Engineered Arts vem trabalhando em máquinas inteligentes há mais de uma década. E o primeiro robô dela que nós vimos apareceu em janeiro de 2009, e é o robô Thespian. E ele veio com um grande foco de responder a movimentos controlados por outra pessoa. No vídeo, a empresa de engenharia robótica mostra como ele é utilizado em combinação com uma tecnologia de controle através de um exoesqueleto. No site, o robô Thespian aparece como a estrela do show. Seria o projeto deles voltado à atuação. Tem até um vídeo mostrando ele com falas de Buzz Lightyear. Não que tenha sido muito bom. I've crash-landed on a strange planet. And there seems to be no sign of intelligent life anywhere. Seguindo a evolução mostrada no canal do YouTube da Engineered Arts, a gente vê várias aparições do Thespian ao longo do tempo. O primeiro vídeo com o exoesqueleto é bastante interessante para a época, mas de lá para cá a gente já viu bastante evolução na área. Tem bastante delay na demonstração ali, né, na resposta dos movimentos, e também não tem tanta precisão. Ainda assim, a ideia de controlar uma máquina humanoide dessa maneira é muito interessante por ser intuitivo e permitir que uma pessoa visite lugares que ela não conseguiria ir em pele e osso. É uma ideia bastante semelhante à Boston Dynamics, que foi comprada pela Hyundai por $1 bilhão. Você já deve ter visto vídeos sobre ela, inclusive aqui no canal. Só que ela tem um foco maior em máquinas quadrúpedes, né? Com o Spot, por exemplo, o cão robô dela, que pode ser controlado até por controle remoto. Lugares perigosos podem ser visitados por esses robôs controlados por nós sem que a gente passe pelo perigo. Afinal, nós podemos morrer. Os robôs não. Ou será que pode? Até onde vai a consciência de uma inteligência artificial? E claro, isso abre portas para outros tipos de tecnologia. Outra tecnologia que é interessante e que esse tipo de vídeo lembra é o de controlar partes robóticas através de impulsos elétricos do nosso cérebro. Isso foi apontado já na década de 90 pelo cientista brasileiro Miguel Nicoleles, algo que hoje sabemos ser possível e que está sendo estudado por diversas empresas gigantes, incluindo a Neuralink de Elon Musk. Foi assim que o macaco conseguiu jogar videogame com o poder da mente em troca de banana nos testes da empresa. E vale lembrar que os testes em humanos estão prestes a começar. E claro, outro ponto da robótica envolvendo isso está na possibilidade de aprimorar não só a exploração do planeta, mas também, infelizmente, guerras. Mas vamos ter fé. Tô rindo para não chorar. Então, com estudos na área há mais de uma década, a Engineered Arts fez avanços significativos. Sem dúvida, o robô Ameca se destaca em realismo, mas foi um longo período até chegar nesse resultado. E eles mostram vários vídeos feitos, incluindo um com um robô com projeção facial. O rosto dele era uma projeção, e esse é o SaucyBot, ou SaucyBot, que tem um foco grande em expressão facial. E para falar a verdade, a ideia parece bem interessante, provavelmente foi uma solução para conseguir trabalhar mais expressões faciais e mais rapidamente, já que para fazer expressões faciais em um robô você precisa emular vários músculos, né, se você quiser fazer semelhante ao ser humano. Então, com uma tela você já consegue reproduzir rapidamente, sem precisar criar esses mecanismos que se movam para a contração. O SaucyBot apareceu em 2014 pela primeira vez e seu último vídeo foi em 2017. Depois disso, ele nunca mais foi visto no canal da Engineered Arts, tanto que nem é mencionado no site. E além desses dois, há ainda o Mesmer. E o que deu para entender sobre a divisão de robôs da empresa é que o Mesmer ele foi um passo além para apresentar os robôs que se parecem menos com robôs
e mais com humanos. E na documentação mesmo é um nome que aparece muito mais relacionado ao sistema, na verdade, é o conjunto que forma alguns robôs, inclusive o robô Ameca. Ele foi construído a partir do Mesmer. Eles se parecem mais com pessoas e têm sensores de movimento para olhar fixo para alguém quando esse alguém está passando perto. Então sim, ele consegue identificar quando tem alguém pelo sensor e fica seguindo com os olhos. E eu não sei vocês, mas às vezes quando eu olho para esses robôs, eu tenho a impressão de que na verdade eles são personagens 3D, sabe? Assim, aqueles personagens 3D, não sei, eles não são, para mim, alguns deles não são tão realistas e lembram mais personagens virtuais. Para ser sincero, tudo isso chama bastante atenção, mas não é nada Westworld. Westworld é aquela série da HBO que, para não dar aqui muito spoiler, tem robôs que parecem pessoas de carne e osso. É sinistro. Mas tem uma série de aplicações interessantes para robôs realistas e esses tipos de tecnologias trabalhadas pela Engineered Arts, a gente vive falando sobre inteligência artificial e como ela pode mudar a nossa vida. E os robôs, eles poderiam nos servir em diversas tarefas. Quanto ao controle de robôs à distância, seja com um exoesqueleto ou com um controle de videogame, a gente pode pensar na possibilidade de você ter um avatar na vida real. Porque a gente fala tanto de avatar em um espaço virtual, mas e se, só e se, você pudesse ter uma réplica sua para sair na rua por você, para que você não corresse o perigo em algumas situações. Os ricões, por exemplo, ou grandes personalidades, poderiam utilizar esse tipo de recurso para não se expor em público, o que evitaria a morte deles, ou, situações de perigo mesmo. E além disso, esse tipo de tecnologia poderia ser utilizada em guerras, o que é claro que eu não sou fã, mas poderia ser utilizado em guerras, só pensando, né? E levando isso além, também pode ser interessante para as colonizações. Os robôs podem ser os primeiros habitantes de outros planetas, e a gente pode avançar tanto na inteligência artificial que pode ser mais vantajoso para a gente enviar robôs para outro planeta em vez de irmos nós mesmos para trabalhar lá. O problema aí é que se a máquina ficar independente demais, ela poderia ignorar o ser humano e aí a gente povoou um outro planeta com uma outra espécie, uma espécie de robô. Desculpa a viagem. E apesar de Boston Dynamics e Tesla serem mais experientes na construção de softwares e até mesmo em locomoção de robôs, a Engineered Arts ela consegue lidar melhor com a aparência deles, já que ela está há mais tempo com isso. E tem algumas aplicações interessantes que a gente pode pensar envolvendo o teatro de robôs. Imagina você programar uma peça de altíssima complexidade envolvendo efeitos especiais só com robôs. Você consegue um controle de qualidade maior, já que alguns atores podem ter desempenho variável, na verdade os atores, as pessoas têm desempenhos variáveis, e fazer a mesma apresentação incrível sempre se for um robô. E se for robô, vai fazer sempre a mesma apresentação incrível na frente de um público diferente de forma muito imersiva. É basicamente Westworld. E eu só percebi isso quando estava concluindo a frase, mas enfim. A Engineered Arts está caminhando para esse lado, enquanto a Tesla caminha para oferecer robôs domésticos e a Boston Dynamics robôs que vão para a Lua. Só para a gente fechar aqui essa viagem sobre inteligência artificial, a Mecha e tudo mais, ainda sobre robôs atores, a gente pode acabar vendo isso nos cinemas, principalmente em filmes de ação. Você não precisaria, por exemplo, de dublês e nem se preocupar com cenas perigosas, né? Os dublês eles poderiam ser robôs. Sem contar que muita gente diria que o robô atua melhor do que alguns atores. Mas dá para pensar muita coisa envolvendo robôs e quem sabe isso possa virar um vídeo futuramente aqui no canal. A literatura e os filmes eles avisam bastante a gente sobre o pior que pode acontecer com a inteligência artificial, né? Talvez não seja por acaso, mas no momento eles não ocupam papéis importantes na vida dos seres humanos, né? Eles não são assim tão próximos da gente. Quem sabe no futuro eles possam até se tornar amigos da gente. E o plano do Elon Musk, inclusive, é ter robôs da Tesla dentro da casa das pessoas. Então assim, desculpa pela enxurrada aqui de viagem tecnológica, mas diz aí o que você acha sobre tudo isso. Tentei trazer bastante informação importante aqui para vocês, né? Um monte de curiosidade também, mas é isso. A gente se vê muito em breve. Grande abraço, tchau, tchau. Fui!